obrigação ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Você está no canal Palmeiras Total. Ajude o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho e vamos para as notícias de hoje. Professor, claro que o palmeirense ainda está administrando a eliminação, a dor, aquela coisa toda, mas hoje o Palmeiras vira uma página, faz um bom jogo, contra o adversário que está numa situação difícil, mas faz um bom jogo, a torcida, em geral, ovaciona o Estevão, os jogadores, o Felipe Anderson desencanta e tal, mas tem um grupinho lá, porque as cornetas não param de soar, né, que exigem, é obrigação ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Qual que é a obrigação do Palmeiras daqui até o final do ano? A única coisa que eu tenho a dizer a esses torcedores que estás a dizer, porque a essa minoria, peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim, peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os títulos e peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os jogos. Mas ao mesmo tempo que peço desculpa, queria também agradecer a todos os torcedores, que aqui no Brasil é coisa rara, que no final do jogo, quer do Botafogo, quer do Flamengo, nos aplaudiram de pé. Portanto, a eles muito obrigado pelo carinho, porque vocês sabem quando nós nos esforçamos e este agosto foi terrível para nós. Já vos disse isso várias vezes, vocês não sabem de tudo o que se passa dentro do CT. Já para não falar da valia dos nossos adversários, quer o Botafogo, quer o Flamengo, que vocês também não metem na equação, sobretudo essa minoria, e portanto a essa minoria vou dizer mais uma vez, peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. Abel, boa noite. Na entrevista coletiva passada você citou a parte mental dos jogadores, né? E é um tema que você não abordou só nessa coletiva, você já vem abordando, acho que há muitos anos, né, no futebol brasileiro, essa pressão exagerada em cima dos jogadores, em cima das pessoas que trabalham no futebol. E a gente pode lembrar, né, recentemente aí, o Veiga fez um texto, um tempo atrás, onde ele estava muito mal, pedindo desculpa por ele estar mal. O Zé Rafael teve um desabafo ali, que ele olha para a torcida, talvez querendo desabafar, xingar alguém, os jogadores têm que tampar a boca dele. A gente percebeu em diversos momentos da temporada um Palmeiras com um psicológico diferente dos outros anos. Você falou que aconteceram coisas dentro do CT, dentro da academia. Você pode citar, talvez, o que foram essas coisas? O que o psicológico abalou? Foi por conta de... Lesões. Vocês viram o Estevão a jogar hoje? Viram que ele se lesionou no Botafogo? Tivemos muitas lesões. Ontem, 2. Uma do Vítor e outra do Gabriel Menino. Isto vem do quê? Da insanidade dos jogos que temos, tudo. Não há como. E o desgaste, claramente, sobretudo dos haters, daqueles que não fazem nada a não ser isso. Por isso é bom, eu quando falo isso, é distinguir o torcedor dos haters. São coisas completamente diferentes. Ainda hoje disse aos jogadores, o futebol é muito mais mental do que todos vocês pensam. Muito mais mental do que todos vocês aqui pensam. E a gente falar não só do que foi a goleada do Palmeiras, 5-0 para cima do Cuiabá, um resultado importante, Palmeiras voltando a ficar próximo momentaneamente, né, dos líderes do campeonato, mas é um vídeo para falar a respeito de um momento, digamos assim, inédito, né, dessa era Abel Ferreira nesses últimos tempos, desde outubro, novembro de 2020, quando o Palmeiras começou com o Abel Ferreira a se tornar uma equipe amplamente competitiva e vencedora, né? É um Palmeiras que está desacreditado, com torcedores, na grande maioria, esperando uma nova reformulação de elenco, algo que não vem também há muito tempo, né? O Abel nunca pegou uma grande reformulação nesse elenco do Palmeiras, desde 2019, que a equipe não passa justamente por ajustes, né, mais significativos, com saída de diretor de futebol, com troca de técnica e tudo mais. Enfim, é um ano, digamos assim, atípico, né? Não vou dizer que é igual ao 2019, porque naquele ano o Palmeiras realmente não ganhou nada na temporada. Desta vez, por enquanto, o Palmeiras já tem um título paulista no currículo, mas que ainda é pouco, né? Perto da ambição que foi criada com esse elenco do técnico Abel Ferreira.
mas é um ano em que me parece muito próximo de encerrar ciclos de atletas importantes no Palmeiras. Eu falei ao longo da semana também sobre o técnico Abel Ferreira, do que ele quer à frente do comando do Palmeiras, do que ele pensa em relação a esse futuro, toda hora vindo a público dizer que se não se sentir confortável volta para Portugal e etc e tal, ou seja, toda vez, né, uma questão mais parecendo que nesse momento ele faz um favor ao Palmeiras do que qualquer outra coisa. Ele que no ano passado, inclusive, até tem essa história ainda por se resolver com o Al-Sadd, se assinou, se não assinou o pré-contrato, se era para ir embora, se não era para ir embora, então, ou seja, né? São muitas questões com atletas que também queriam sair, acabaram permanecendo. E o Palmeiras iniciou e teve nesse mês de agosto, um 2024, extremamente complicado, né? O Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil pro Flamengo, não jogou bem, da Libertadores pro Botafogo tampouco também, mas pegou 2 adversários fortes também, claro que sim, mas o Palmeiras também não fez muita força perto do que esse Palmeiras de característica do elenco do técnico Abel Ferreira já demonstrou em outras oportunidades para superar adversários melhores, como esse próprio Flamengo em 2021 numa final de Libertadores, né? E o próprio Botafogo, se não vou dizer esse time atual escalado, mas parte desse elenco que esteve no ano passado, né, há pouco menos aí de um ano, quando o Palmeiras foi lá no Rio de Janeiro e inverteu um placar de uma derrota por 3-1 momentânea até poucos minutos para terminar o segundo tempo, e o jogo terminou 4-3 para o Palmeiras no que foi a grande partida simbólica do título brasileiro daquela temporada contra, repito, esse mesmo Botafogo com essa mesma gestão e tudo mais, né? Então, ou seja, né, o Palmeiras contra esses 2 grandes adversários já se demonstrou em outras vezes muito forte e muito superior. Só que é o momento de juntar cacos, né? É o momento em que o Palmeiras agora só vai ter de novo o Campeonato Brasileiro pela frente. Só que diferente de anos anteriores, em 2022 e também 2023, o Palmeiras tem pelo menos aí 1 mês e meio de, entre aspas, lambuja, de vantagem para buscar essas competições, porque lembrando que em 2022 o Palmeiras avançou até a semifinal da Libertadores, que foi disputada no final de setembro. Em 2023, da mesma forma, né, o Palmeiras foi eliminado na primeira semana de outubro para a equipe do Boca, e dessa vez o ano, precocemente, ele só tem o Brasileiro a partir de agosto. Então o Palmeiras vai ter muito mais semanas cheias para trabalhar e demonstrar toda essa força, né, já que o Abel reclamava tanto que precisava de semana de treino. Lógico que não dessa forma, mas pelo menos eu faço esse comentário em relação a isso, né? Eu, como jornalista, um cara que gosta de futebol, quero que todas as equipes saibam administrar, brigando até o fim por todas as competições e não apenas reclamando do calendário. O Abel agora vai ter o que tanto pediu, né? Um tempo para recuperar o Palmeiras e, ao mesmo tempo, para fazer com que alguns jogadores também entendam processos, né? Processos, talvez, de oportunidades serem dadas para outros, processos talvez de entender que para a próxima temporada o elenco vai precisar de novos reforços, e sim, o Palmeiras carece e atacou mal o mercado nesse meio de temporada, mesmo com as boas chegadas do Felipe Anderson, do Maurício, do Giai, que deveriam estar jogando muito mais do que estão nesse exato momento, mas o Palmeiras precisou de um centroavante, não dá pra confiar no Flaco Lopes, muito menos no Rony. Mas eles marcaram os gols contra o Botafogo, mas a gente sabe que a atuada naquele jogo foi muito mais uma abafa, muito mais um bumba meu boi no fim da partida, que sobraram os gols, do que de fato uma construção. E quando o jogo estava 0-0, por exemplo, o tal do Flaco Lopes conseguiu jogar a bola da partida na arquibancada, né? Então, mediante a tudo isso, é uma situação agora a partir de agosto que o Palmeiras vai passar sim por uma reconstrução que não vem desde 2019, e é preciso ter essa reconstrução. No jogo de hoje, se viu dentro de campo uma escalação um pouco diferente, sem Gustavo Gomes, cara intocável na zaga, mas que recentemente estava falhando muito e prejudicando demais o Palmeiras. O Vitor Reis não foi a campo por um problema muscular, mas era natural que ele pudesse jogar.
O Abel colocou em campo o Murilo e também o Naves, uma zaga nova, uma zaga que não atuava junta há um bom tempo nessa competição. Ao mesmo tempo, no meio-campo, o Maurício fez as vezes do Rafael Veiga, que hoje não entrou em campo em Campinas, ou seja, um Palmeiras tentando ter uma nova articulação. Felipe Anderson como titular, Estevão de um lado, o Flaco Lopes ainda foi testado como centroavante, mas na minha visão equivocadamente. Eu acho que chega o momento que ou se dá oportunidade ao Luigi, ou então se entende o que vai fazer com o futuro do jogador, que tem proposta. Tá? O Palmeiras não admite, mas o jogador tem proposta de fora do Brasil, ou seja, não entrou, sequer foi para o banco contra o Botafogo, hoje não entrou em campo contra o Cuiabá, mas serviu algumas semanas para entrar em campo contra o Flamengo e ajudou a empatar o jogo naquela ocasião também pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, são os critérios do Abel que às vezes me parece teimoso ao ponto de esperar dar um problema grave como foi esse mês de agosto, de um Palmeiras eliminado de 2 Copas, para tentar mexer na equipe. Mas o fato é, em resumo, o Palmeiras de novo fez um jogo muito bom, né, contra a equipe do Cuiabá, voltou a jogar bem, repito, a última vez que o Palmeiras tinha feito um jogo de alta rotação, de goleada, me recordo da Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista, lá em Barueri, que o Palmeiras goleou também por 5-1 em cima da Ponte. Dessa vez o Palmeiras faz um 5-0 acachapante no Cuiabá. Uma equipe que teve o jogo praticamente nos pés do Estevão, né? Que de 5 gols do Palmeiras, em 4 ele teve participação ativa, 4 gols, marcou 2 vezes, 2 assistências, né? E o Palmeiras conseguiu um resultado gigantesco, né? Dos pés de um jogador que é muito especial. O outro gol foi marcado pelo Maurício, né? Ou seja, 2 do Estevão, 1 do Maurício. O Murilo abre o placar num cruzamento de escanteio que o Estevão bateu, num bate-que-bate na área, a bola acabou sobrando no pé dele. E o último gol marcado pelo Felipe Anderson. E um Palmeiras que, tudo bem, pegou um adversário que tá numa má fase, 7 jogos sem vencer, tudo mais, na zona do rebaixamento. Mas o que se viu em campo foi um time que poderia ter jogado com a mesma estratégia diante de um Cuiabá em Campinas nessas últimas semanas. Um Palmeiras que tocou bola, um Palmeiras que jogou de forma leve, um Palmeiras que jogou com muitas triangulações, um Palmeiras que não ficou de bumba, meu boi, um Palmeiras que foi uma equipe que jogou diante de um adversário que até pouco tempo irritava alguns times grandes por uma boa postura, e o Palmeiras soube quebrar essa linha justamente com essas movimentações. Ou seja, por que se espera tomar 2 chapuletadas pesadas em Copa do Brasil e Libertadores para fazer algumas mudanças que seriam importantes terem sido feitas anteriormente, e em especial com atletas, e ao mesmo tempo com a postura, para poder se retomar agora quando existe apenas uma competição por se disputar, que é o Campeonato Brasileiro, né? Então são essas questões que o torcedor não entende no Palmeiras. São essas questões que o torcedor não tem entendido nos critérios do Abel de escalar o Palmeiras. E que daqui pra frente a gente espera, né, que o Palmeiras tenha muito mais meritocracia na hora de se colocar em campo aquele que está melhor e menos aquele chamado panelismo, a panela furada que eu brinquei nessas últimas horas, porque é um Palmeiras que sempre os mesmos que estavam jogando, se situando entre eles. O time que era conhecido como que era conhecido como Baliza Zero, e agora se tornou o time panela furada, né? Porque se são os mesmos que jogam, mas recentemente tem tomado gols em demasiado, ou seja, a panela que está furada, né? Não é o time Baliza Zero, que era tão famoso com o técnico Abel Ferreira, que era um time de meritocracia e que ao mesmo tempo dificilmente tomava gol. Que agora, daqui pra frente, a toada seja essa. Dá pra buscar o Campeonato Brasileiro? Dá pra buscar, a diferença de pontos é bem menor do que já chegou-se a ver no ano passado, quando o Palmeiras ficou 14 pontos atrás do Botafogo. A questão toda agora é saber até que ponto que o Palmeiras vai conseguir se aproveitar no âmbito motivacional para buscar esse campeonato e sem depender também dos próprios adversários que estão fortes, como o Flamengo, Botafogo, que estão à frente do Palmeiras, o próprio Fortaleza, que são times que também se reforçaram bem nessa temporada e têm jogado um futebol tão sólido ou até melhor que o Palmeiras neste momento. Por enquanto, o jogo contra o Cuiabá, perto desse período,
em que o Palmeiras apresentou um futebol muito ruim, é um ponto fora da curva. Mas o Palmeiras tem total condição de transformar o que é um ponto fora da curva nesse mês de agosto em, quem sabe, uma regularidade que já se viu em outros tempos e que pode fazer o Palmeiras ser tricampeão brasileiro para tentar amenizar um ano de 2024 muito atípico e ainda de uma crise nessa gestão de elenco do técnico Abel Ferreira.